Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes da 94 FM Verde Vale. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos lá então, doutor. Hoje nós escolhemos o seguinte tema para tratarmos aqui no nosso quadro. Muita gente convive com dor de cabeça, visão embaçada, cansaço nos olhos, sem imaginar que o problema pode ser resolvido com um simples par de óculos, né? Então hoje nós vamos falar sobre as principais doenças da visão que podem ser corrigidas com o uso de óculos ou lentes. A primeira pergunta, doutor, quais são as doenças oculares mais comuns que podem ser corrigidas com o uso de óculos? Então, Rafael, a gente tem as doenças corrigidas com óculos, a hipermetropia, onde ela é uma dificuldade um pouquinho para longe, um pouco mais para perto, a miopia, que é uma dificuldade para longe, o astigmatismo, que é uma dificuldade onde é como se fosse uma sombra atrás da imagem, então vai atrapalhar tanto para longe quanto para perto. O astigmatismo pode ser ele só ou pode estar associado à hipermetropia ou associado à miopia. E também temos a presbiopia, que é a vista cansada, que acontece principalmente depois dos 40 anos, 45 anos, onde há uma queda grande da visão de perto. Estávamos conversando há pouco, antes de entrar no ar aqui, sobre isso. Exatamente, né, o senhor estava apostando que eu vou ter. Que até o final do ano você vai estar com óculos. Então, são o que a gente corrige com óculos, são essas doenças, né? Vamos tentar levar por mais um tempo aí, né? Sem usar óculos. Tô bem, mas eu até comentei que parece que eu tô começando a ter... eu não sei, mas parece que a visão começa a ficar um pouco embaçada quando você começa a chegar muito perto da tela, por exemplo, do celular. Começa a ver duplo. É por aí, doutor, os primeiros sintomas? O paciente que entra na presbiopia acima dos 40 anos, principalmente acima dos 45, ele começa a procurar o foco, ele começa a afastar os objetos. Alguns chegam brincando que faltou braço, né? Que o braço já está curto, não consegue enxergar. Então essa é causada por a gente tem um músculo dentro do nosso olho chamado músculo ciliar. Esse músculo ele é capaz de fazer uma contração e ajustar o foco. E a partir dos 40 anos ele começa a perder a força. E essa perda é gradativa e conforme vai perdendo a força vai aparecendo o grau e aumentando o grau com o passar da idade também. Então é natural que toda pessoa acima dos 40 anos comece a ter a dificuldade de perto. Aqueles que são míopes, eles enxergam bem de perto, então eles não têm essa dificuldade, eles acabam às vezes até tirando o óculos para poder enxergar de perto, porque daí a miopia acaba compensando. Então só para a gente falar um pouquinho assim, a gente comentou aqui do que é corrigido com óculos, o óculos é física, isso a gente aprende na escola. Então as lentes, elas são lentes esféricas ou cilíndricas e elas são negativas ou positivas. Então, de acordo com o tamanho do olho, com o problema do olho, a lente vai corrigir para que a imagem caia exatamente em cima da retina, que é onde o nosso cérebro interpreta a imagem. Ninguém vai escapar, então? Basta viver o tempo suficiente e ninguém escapa. Essa é boa. Basta viver. Que bom, né? Sinal de que a gente tá vivendo aí, Cada vez mais. Tá indo para frente. A Jaqueline Castaldon, nossa colega aqui, tá mandando uma pergunta bem interessante, doutor. Pergunta para o doutor Alisson se a gente perde a visão de perto mais cedo que a visão de longe. Então, assim, a visão de perto, já que ela, que eu comentei agora há pouco, ela é pela idade. Então, assim, passou dos 40, 45 anos, vai ter essa perda. E quando tem, às vezes é rápida, sabe, Rafael? Você está notando assim que você está começando a procurar, mas quando você vai chegar uma hora e você vai falar assim, nossa, perdi a visão de perto, não estou enxergando quase nada. Ela é abrupta, assim? Ela é meio rápida, assim, sabe? Não é uma coisa demorada. Tem paciente que refere assim, 1 mês atrás, 2 meses atrás eu enxergava super bem, agora não estou enxergando. Já o problema de longe é um problema que ele pode vir na infância, pode se desenvolver na adolescência ou no início da idade adulta. Então tem uma característica dele vir lentamente, algumas vezes a pessoa não nota, ou quando nota já está um pouco avançado, mas são características diferentes por causa da idade. Tá? Então o de longe vem perdendo gradativamente ao longo da vida e o de perto perde após os 40 anos de idade. Mas o de perto também pode acontecer de forma precoce, doutor? Se for um paciente muito hipermétrope, ele vai ter uma dificuldade para perto, mas ele também vai ter a dificuldade para longe pela hipermetropia. A hipermetropia ela é corrigida com lentes positivas e a presbiopia, que é a vista cansada, também é corrigida com lentes positivas. Então vamos dizer assim, é mais ou menos a mesma lente que corrige. Só que um é defeito por causa do músculo do olho e outro é um defeito por causa do tamanho do olho. Muito bom, meio-dia 37 minutos, mande a sua pergunta, sua dúvida aqui para o Dr. Alisson Kampmann através do nosso WhatsApp, que é o 99931
0008, já tem pergunta de ouvinte aqui, daqui a pouco a gente passa aqui para o doutor, ou também pelo chat do canal do Jornal Comércio no YouTube, você pode mandar a sua pergunta por lá. Doutor, quais são os principais sinais de que a pessoa precisa usar o óculos? Então, um dos principais sinais é a visão embaçada. Então, aquela falta de nitidez, a pessoa às vezes até compara com o colega fala, olha aquele que está escrito lá, a pessoa acaba não enxergando, Isso. né? Então, às vezes a perda da visão ela é gradativa e lenta e a pessoa acaba não notando que não enxerga bem. Então, o principal sinal seria a visão embaçada. A gente comentou aqui no começo do programa a respeito das dores de cabeça. Então, realmente, pode haver dor de cabeça. O que acontece? Por que dá dor de cabeça? O olho, esse músculo ciliar que eu falei, ele está tentando fazer força para compensar a falta do grau. E aí o paciente acaba tendo dores de cabeça. E muitas vezes fica tomando remédio e não se toca que isso pode ser da visão. E muitas das vezes é um grau pequeno, onde a força que o músculo faz, ele compensa e a pessoa acaba enxergando bem. Mas ela tem um grau pequeno e acaba que o músculo está toda hora contraído. Se a gente, vamos comparar assim, eu vou segurar uma melancia o dia inteiro. A hora que eu cansar, eu vou soltar essa melancia. Sim. O olho não tem como parar de enxergar. Então, a hora que ele cansar, ele vai dar algum sinal. E esse sinal pode ser a dor de cabeça. Então, muitas das vezes, o remédio não é a dipirona, não é o paracetamol, é o óculos, né? Muito bom. Aliás, a pergunta da Vera aqui, a nossa ouvinte, era justamente nesse sentido, né? Rafael, gostaria de saber se a falta de visão causa dor de cabeça diária, né? Muito comum. E assim, a gente, claro, tem que fazer a avaliação para ver, né, se tem o problema de visão, pode ser outras causas, mas uma característica da dor de cabeça causada pela visão é aquela dor de cabeça que ela vai se intensificando ao longo do dia. O paciente dificilmente acorda com dor de cabeça, porque você dormiu à noite, está com o olho fechado, o olho não enxergou nada à noite, a hora que você acorda, você começa a forçar a visão. Muitas pessoas ficam no computador, chega no final do dia, tá aquele cansaço, aquela dor de cabeça, às vezes leve ou até pesada, e isso é um grande sinal de que o problema esteja nos olhos. Muito bem. Tem um ouvinte nosso aqui, ó, o Nelson, né? Ou é a Salete? É Salete/Nelson aqui o WhatsApp. Vamos lá. Boa tarde, tenho 46 anos. Tá na faixa lá que a gente comentou, doutor. Isso. Que é a nossa idade, né? Comecei a sentir dificuldades a enxergar de perto e de longe, né? Já tive muita dor de cabeça. É a Salete. Obrigado, Salete, pela pergunta. Pode acontecer, doutor, da pessoa começar a ter dificuldade nessa faixa etária de enxergar de perto e também de longe? Pode. Então, algumas vezes, principalmente o paciente hipermétrope, ele tem uma capacidade muito grande de compensar a hipermetropia. Então, às vezes é um paciente que é um hipermétrope leve, um grauzinho pequeno, ele vem compensado. Quando esse músculo começa a falhar, faltar a força, ele deixa de compensar o de longe também. E ele, consequentemente, aparece o grau de perto. Então, lembrando, como eu falei anteriormente, o grau da lente de hipermetropia é positivo e o grau da presbiopia, da vista cansada, também é positivo. A presbiopia, a vista cansada, a gente usa uma lente de adição, a gente soma com o grau de longe. Então, vamos citar um exemplo aqui assim. Um paciente de 50 anos ele vai ter mais ou menos 2 graus de presbiopia, 2 graus de adição. Se ele for um paciente míope de menos 2 e ele tiver mais 2, ele tem 0 para perto. Então ele vai tirar o óculos e vai enxergar super bem. Se ele for um paciente de hipermétrope que ele tenha mais 1 para longe, somado com mais 2, ele vai virar mais 3, vai ser bem acentuado essa perda de visão. Então, provavelmente, se um paciente hipermétrope leve, que tem às vezes um grauzinho pequeno, meio grau, 0,75 até 1 grau que estava compensando antes, deixa de compensar, e com a soma do de perto, que ela com 46 anos deve ter mais ou menos entre 1,5 e 1,75 para perto, se ela tiver meio para longe, ela vai ter 2 para perto. Então, é uma soma entre 1 grau e outro. Muito bom. Ó, tem bastante pergunta aqui, inclusive na nossa live, a Gisele está perguntando, boa tarde, Rafael, por gentileza. É bem interessante essa pergunta também. Poderia pedir ao Dr. Alisson sobre o período de adaptação aos óculos? Ouço várias pessoas se queixarem. Qual é o tempo normal aí, doutor, na média, né, para uma pessoa conseguir se adaptar aos óculos? Então, assim, tem óculos que são mais fáceis de adaptação, tem óculos um pouco mais difíceis. Esses óculos mais difíceis geralmente são os óculos multifocais, que é aquele que tem a visão de longe e de perto. Então, o paciente tem na mesma lente uma visão para longe, para meia distância e para perto. E aí ele tem que entender, o cérebro dele tem que entender onde que estão essas distâncias. Há uma certa distorção da imagem na lateral da lente também, que atrapalha um pouquinho. Eu falo para o paciente assim, você tem mais ou menos 1 mês para você acostumar com os óculos. Se você não acostumou com os óculos em 1 mês, a gente tem que investigar para ver o que tem. Se houve um erro
na prescrição do óculos, pode acontecer do grau estar um pouco diferente do que aquilo que era, há um erro na montagem do óculos, na centralização da lente, ou é um paciente que realmente não acostuma com o óculos. Existe aquele paciente que não consegue usar. Então, tem alguns pacientes que eles não conseguem utilizar o multifocal. Eles acabam fazendo 2 óculos, um óculos para longe e um óculos para perto. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, passou de um mês, já tem que investigar para ver. Algumas pessoas até levam um pouco mais. Mas com um mês, pelo menos, a pessoa tem que estar conseguindo usar o óculos. Muito bom. Um mês, né, já tem que estar bem adaptado ao óculos, né? O Sérgio Catapã, é normal acordar com a visão embaçada pela manhã e depois ir normalizando, doutor? Isso, então assim, quando a gente acorda, é uma diminuição na oxigenação do nosso olho, da córnea. A córnea pode acordar um pouquinho mais inchada do que o normal. Isso pode deixar a visão um pouquinho embaçada. A visão de perto, principalmente, esse músculo ele tem que contrair para fazer a função da visão de perto. Então, se o paciente já tem um pouco mais de 40 anos de idade, ainda está nessa transição entre usar e não usar o óculos, quando ele acorda, eu falo assim, o músculo tem como se ele aquecesse. Igual a gente vai fazer um esporte, o músculo tem que aquecer um pouquinho para ele começar a funcionar bem. Então, quando ele já não está funcionando adequadamente, ele demora um pouquinho para começar a funcionar. E aí, ao longo do dia, ele vai funcionando. Algumas vezes, no final da tarde, está mais cansado, a visão também acaba diminuindo um pouquinho. Mas já é um sinal de que provavelmente tem um pouco de grau. Você já usa, doutor, para perto? Eu uso. Eu sou míope, né? Então, eu tenho aquela compensação da miopia para perto. Então, eu preciso do óculos para longe. Muito bom. Boa tarde, gostaria de saber por que meus olhos ficam irritados e vermelhos quando bate vento frio ou nas épocas mais frias. Tem algum tratamento ou prevenção? Muito obrigado. O Elcio Luiz está perguntando aqui, doutor. Então, a irritação no olho, ela tem várias causas. Uma causa muito comum é uma infecção que tem nos cílios. Se chama blefarite. Essa infecção acaba dando irritação no olho, muda a produção da lágrima. E existe tratamento algumas vezes com antibiótico e na maioria das vezes o tratamento é com higiene palpebral. Existem alguns produtos específicos para o olho, mas o shampoozinho de criança também ajuda. Então, que não vai arder os olhos, seria indicado fazer uma limpeza dos cílios com shampoo de criança na hora do banho. E caso não melhore, a gente tem que avaliar o que está acontecendo que está causando essa irritação. Legal, tem outra pergunta aqui na live, da Marli Silva. Boa tarde, doutor, eu uso óculos para perto já faz uns 4 anos, nunca gostei de usar. Tentei usar lentes de contato acompanhado de oftalmologista, mas não consegui me adaptar em pôr e tirar as lentes. Aí vem uma pergunta interessante, doutor. O que é levado em consideração no momento de optar pelo óculos ou pela lente de contato? Ela usa óculos porque ela não se adaptou às lentes, mas mesmo assim ela não gosta muito de usar, mas usa porque tem necessidade, doutor. Então, assim, o paciente, a primeira escolha do paciente, né? O paciente que quer usar a lente de contato, ele que decide. Eu quero usar a lente de contato porque eu não gosto de óculos, eu quero sair ou me atrapalha para esporte. Então, primeiro é a vontade do paciente. Aí a gente tem que analisar para ver qual o tipo de grau que o paciente tem, porque existem vários tipos de lente de contato adequadas para determinados graus e nem todo paciente pode usar lente de contato. Então, tem que fazer uma avaliação, ela está certa, fez acompanhamento oftalmológico, o oftalmologista vai saber melhor indicar ou não a lente de contato. O que a gente entra no problema da idade que nós estamos discutindo aqui? A lente de contato para longe e para perto, ela não funciona tão bem quanto o óculos. O óculos tem uma visão um pouco melhor. Então, a lente de contato para longe e para perto, a gente tem que fazer uma adaptação. Existem lentes multifocais, são umas lentes um pouco mais caras, elas funcionam... Eu falo assim, a lente de contato para você usar longe e perto, ela funciona bem para um uso social. Agora, se você precisa passar o dia inteiro lendo, o dia inteiro na frente de um computador, o óculos vai ser muito melhor a tua visão e mais confortável. E a gente não tem uma cirurgia efetiva também, então todo dia eu tenho um paciente no consultório me pedindo uma solução para não usar mais os óculos de perto. Infelizmente não tem. Meu professor ele falava assim, se você tem uma opção que seja a boa, aquela que resolve, você não tem outra opção, você só tem uma. Agora, quando você tem várias opções, é porque nenhuma é boa. Então, a gente tem a opção de óculos, a gente tem a opção de lente de contato, a gente tem a opção de operar assim, provisoriamente, porque também depois para frente vai acabar mudando e talvez tenha que fazer outra cirurgia. Então, assim, a gente tem N opções para tentar corrigir o problema. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma que seja aquela que eu diga, vamos fazer isso, que isso aqui vai resolver o problema.
Muito bom, obrigado pela pergunta aí da Marli, né? Boa tarde, aqui a Flor Morena, olha o relato aqui, ó. Sempre tive dificuldade com o olho direito e um oftalmologista disse uma vez que eu tinha uma mancha ali que deveria ser de nascença, porém aos 46 anos rompeu a retina do nada. Fiz cirurgia, depois passou um ano, tive catarata nesse olho e não estou enxergando bem. Tenho medo de tornar a mexer nele, né, nesse olho, hoje com 50 anos. Estou usando óculos para ajudar um pouco. Será que devo persistir na cirurgia, doutor? Então, assim, a cirurgia de retina, depois que ela é feita, é comum o paciente ter catarata. Tá? Então, praticamente todos os pacientes que operam a retina, uma hora ou outra ali, mais precoce do que os outros pacientes, vão ter a catarata. A catarata é uma cirurgia muito mais simples do que a cirurgia da retina. E a catarata vai aumentar e vai acabar deixando completamente cega. Uhum. Então, assim, vale a pena pensar na cirurgia da catarata. Tem que avaliar o tamanho dessa catarata, se ela já está na hora de operar, como que ela está, mas vale a pena isso. Se operar a catarata, se a cirurgia for tudo bem, tudo tranquilo, a visão deve voltar àquela visão do pós-operatório da cirurgia de retina. Uhum. Tá? Então, provavelmente deve ter um déficit de visão, porque já teve um problema na retina, mas dá para melhorar também operando a catarata. Legal, a Edenilce está perguntando aqui, ó, boa tarde, qual a diferença entre lente e óculos? Eu posso colocar lente sem usar óculos? Assim, pode, só que a lente de contato, ela é um corpo estranho que está no teu olho. Então, o óculos, ele, digamos assim, é inerte ao olho, ele não vai fazer mal ao olho. A lente de contato mal adaptada, mal usada, ela pode causar problema. Então, o que é o problema do paciente que quer usar só a lente de contato e não quer usar óculos? Eu geralmente insisto para que o paciente tenha um óculos. Se você um dia tiver uma irritação no olho, tiver uma conjuntivite, vai ter que tirar a lente, vai ter que ficar sem. E se você não tem o óculos, você não vai enxergar. Então, se eu digo, faça um óculos, nem que seja um óculos barato, simples, para você ter de reserva. Porque se um dia acontecer de você ter algum problema, você vai ter que ficar sem a lente por alguns dias, às vezes por uma semana, às vezes até mais para fazer o tratamento, e aí vai ficar sem enxergar. Então, precisa um óculos. A lente de contato, ela tem que ser adaptada. Aí a gente entra na questão médica. Muitos pacientes compram pela internet ou vão numa ótica e lá é ensinado. Só que assim, a gente tem que avaliar. Tem outro... o olho ela faz parte do nosso corpo. Então assim, só o médico realmente pode avaliar se tem alguma alteração na córnea que possa... a pessoa pode não ser indicado o uso de lente de contato, qual é o grau, se a pessoa tem alguma doença que pode progredir pelo uso da lente de contato. Então o certo é fazer uma consulta oftalmológica, fazer a avaliação e a lente ser adaptada pelo oftalmologista. Muito bom, 12h, 50 minutos, tem muita pergunta aqui hoje, ó, doutora, a Lu está perguntando, meu marido é daltônico, já vimos aquele óculos para correção, gostaríamos de saber se vale realmente a pena e se funciona mesmo. Obrigado. Ele não funciona em todos os tipos de daltonismo, apenas em alguns. Teria que avaliar qual que é o tipo de daltonismo dele e ver se o óculos vai fazer efeito ou não. Eu não sei dizer o valor desses óculos, até assim, para comprar, geralmente a pessoa compra pela internet, mas eu acho que não é algo muito caro. De repente pode experimentar, porque o daltonismo é uma doença genética, uma alteração anatômica dos cones, que é as células que fazem a visão colorida, e aí é um defeito que a gente não tem muito como corrigir, tem como amenizar com o uso do óculos. Não é uma coisa assim que vai usar o óculos e vai resolver também o problema, vai melhorar, mas não vai resolver. Muito bom. O Felipe está perguntando... Não é o Felipe, aqui ele está falando do Felipe Prado, né? É o nosso ouvinte, o Marcos, é isso, né? Ele pergunta se dormir pouco, doutor, pode afetar a visão, né? Porque a falta de sono pode causar vários problemas no teu organismo. Na visão também, doutor? Não tem nada que ligue a falta de sono com você não enxergar, a não ser o cansaço, né? Então você pode ter cansaço e aí acabar, digamos, enxergando um pouco menos pelo cansaço, ou tendo dores de cabeça por dormir mal, mas diretamente ligado assim, não tem. Não tem relação. Doutor, vejo um ponto preto na frente, em seguida a dor de cabeça muito forte e me embaça a visão. Posso ter algum problema de vista? Pode, a gente teria que descartar, mas os sintomas também podem estar relacionados à enxaqueca. Então, algumas alterações visuais,
às vezes pontos coloridos ou ponto escuro na vista, seguido de dor de cabeça, geralmente é causado por enxaqueca. Agora, a enxaqueca pode estar desencadeada pela visão também. Então, o paciente que tem um pouco de grau, ele pode desencadear a enxaqueca. O que é o ideal? Fazer uma avaliação oftalmológica, excluir que tem algum problema anatômico ou algum grau nos olhos e, caso persista os problemas, fazer uma avaliação neurológica para ver se é enxaqueca mesmo e tratar corretamente. Legal. Adelaide Bloch, boa tarde. Eu uso óculos para perto que escurecem no som porque tenho sensibilidade à luz, mas quando saio sem, né, no som, me causa como se fosse queimaduras, né? Dói muito. Sensibilidade à luz, né, doutor, é isso? É a fotofobia, né? Então o paciente tem a sensibilidade aumentada para a luz, para a claridade, e o óculos que escurece chama fotocromático, é uma excelente opção, né? Porque não precisa ficar tirando e colocando. Na hora que você entrar num ambiente escuro ou à noite, a lente vai ficar clara, vai ficar normal, ou usar um óculos de sol cada vez que sair na claridade. Muito bem, tem um ouvinte aqui perguntando, vamos ver, boa tarde, doutor, atende pelo IMAS, atende, né? Sim, atendemos. Depois a gente passa o endereço aí também, o número para você marcar consulta, tá bom? Aqui no final do quadro, o doutor sempre passa essas informações. Boa tarde, Luiz de Porto Vitória, minha esposa diz que aparece na visão um pontinho preto, é parecido com a outra, né? Ela deve procurar um oftalmologista, pode ser algo grave? Então, assim, o ponto preto, esse é diferente um pouquinho daquilo que a gente comentou agora há pouco, que pode ser da enxaqueca. Esse daí se chama moscas volantes. Como se fosse uma mosquinha que fica passeando dentro do olho. Sim. Na maioria das vezes não é nada, mas pode ser um indício de um sinal precoce de descolamento de retina até. Então, assim, deve ser feita uma avaliação para excluir algo mais grave. Tá? Na maioria das vezes não é nada, mas tem que excluir algo mais grave. É bom procurar um oftalmologista para você ficar tranquilo, né? Fiz cirurgia, correção de grau e fiquei com monovisão. Gostaria de saber se teria como fazer um óculos para olho que ficou perto, ter visão boa para até 10 metros e a longe para até 50 metros. O que é uma monovisão, doutor, nesse caso aí? Nesse caso, o paciente tem um problema de longe e de perto e um olho fica enxergando bem para longe e mais ou menos para perto, o outro olho fica enxergando bem para perto e mais ou menos para longe. Aí o cérebro adapta e quando você vai olhar para longe, o cérebro usa mais a visão do olho que está para longe e para perto do outro olho. Existe como corrigir com um óculos para ficar com a visão boa para longe com os dois olhos. Então, provavelmente o olho de perto foi deixado míope, com uma grau negativa, vai compensar essa visão. Isso às vezes é um problema até porque o paciente vai fazer a carteira de motorista e quando fecha um olho, aquele olho de perto não enxerga para longe. Para a carteira de motorista a gente precisa da visão de longe. Então, às vezes o paciente pode não passar ou ter o tempo reduzido da carteira por causa da monovisão. Mas dá para corrigir com óculos sim. Até às vezes fica mais confortável para dirigir à noite. Se for fazer uma viagem, pegar uma estrada, seria ideal até colocar o óculos para correção de longe. Legal. A Ivone, olá, gostaria de te perguntar por que o meu olho fica vermelho no calor, fica embaçada a minha vista. O calor muito intenso também pode causar uma certa irritação no olho, doutor? Pode. E também aí o nosso olho tem várias glândulas ao redor dele. Essas glândulas elas podem inflamar um pouquinho ou pode ser até uma deficiência no filme lacrimal, o olho um pouco seco. Isso tudo pode causar essas alterações. É difícil a gente falar assim porque olho vermelho tem muitas doenças que podem causar e tratamentos diferentes, né? Então tem que avaliar qual é a doença que está causando o olho vermelho para corrigir aquela doença específica. Legal. A Jussara, doutor, eu usei óculos multifocal muitos anos, tenho miopia e astigmatismo. Seria possível poder usar óculos só para perto ou terei que usar multifocal para sempre? Se tem grau para longe, vai ter que usar o multifocal. Porque assim, pode até fazer um óculos só para perto, só que daí para longe vai ter que ter um ou outro óculos que corrija a visão de longe ou um multifocal. O que acontece com o óculos multifocal? Ele tem uma restrição no campo visual, então a pessoa às vezes se incomoda porque o campo visual fica um pouco restrito. E o óculos só para perto, ele não tem essa restrição, a lente inteira dele funciona para perto, só que dela não funciona nada para longe. Então sim, existe como fazer um óculos só para perto para determinadas situações, mas se tem grau para longe, vai ter que ou usar um multifocal ou usar um óculos só para longe. Daí vem aquele negócio de usar óculos separados, né? Ela falou até aqui, quebrei meu óculos e fiz uma consulta onde o oftalmo me falou que só precisava usar grau para perto e receitou 2,5 graus nos dois olhos. Isso é possível? Achei estranho, diz ela. Se ela está com a visão boa para longe, aí seria o óculos só para perto mesmo. Mas se ela tem um relato de ter miopia e astigmatismo,
Se fosse um grau pequeno de miopia e astigmatismo, pode até ter reduzido, ou pode ter chegado num ponto assim que não faz diferença entre usar o óculos de longe com miopia e com astigmatismo, não muda muito a visão de longe e acaba fazendo só para perto. Mas se elas têm dificuldade para longe, aí precisaria usar óculos para longe. Meio-dia, 57 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor. Tem mais pergunta de ouvinte, mas eu quero fazer uma aqui que eu tinha selecionado. Óculos comprados sem a orientação, sem um exame, né, prévio, podem prejudicar a visão, né? O que o uso de um grau não indicado pode acarretar na visão, doutor? Então, assim, na maioria das vezes os nossos olhos não são simétricos, então ele tem uma diferença de grau entre um e outro. Isso é muito comum. Então, aquele óculos comprado, às vezes, no balcão da farmácia, no camelô, que geralmente é um óculos só para perto, ele serve para um quebra-galho. Você está viajando, quebrou, perdeu o óculos, você compra só para quebrar o galho, mas não para você fazer um uso dele continuamente. Então, o uso errado do óculos pode acarretar com dor de cabeça, com dificuldade visual. Então tem uma série de problemas que podem ser causados pelo uso inadequado do óculos. Então tem que ser avaliado olho por olho. A gente nunca faz a avaliação direta dos dois olhos, né? Você vê o grau de um olho, depois você vê o grau do outro olho, e aí você deixa os dois olhos abertos para ver se a pessoa está enxergando bem. Tem um ouvinte aqui perguntando sobre irritação nos olhos depois do banho, né? Se é normal, não é. Às vezes a pessoa deixa cair ali um shampoo, passa a mão ensaboada no olho, acaba irritando, né, doutor? Pode. E também, voltando àquilo que eu falei das glândulas que existem em volta do olho, às vezes a glândula pode inflamar um pouquinho, até pelo calor, do banho mesmo ali assim, e causar um pouquinho de irritação, uma sensibilidade maior. Então tem que avaliar, ver se as glândulas estão inflamadas, se tem algum problema para tratar. A Adriana pergunta para o Dr. Alisson se posso fazer cirurgia para deixar de usar óculos. Eu uso há 25 anos, tenho miopia e astigmatismo. A Adriana é lá de Porto Vitória. Assim, não é todo paciente que pode operar. Então a gente tem que fazer uma avaliação. O tempo que ela tem de uso de óculos, tem que ver se esses óculos estão já estabilizados, o grau já estabilizou, então o grau não pode estar aumentando. A córnea, ela tem que ser uma córnea, essa parte transparente na frente do olho, ela tem que ser regular e ter uma espessura mínima para fazer, aí também de acordo com o grau que ela tem. Então a gente precisa fazer uma avaliação. Na maioria das vezes os pacientes podem fazer, mas é uma segurança que a gente tem para que não tenha problema depois da cirurgia. E 25 anos usando, depois se puder fazer, né? Nossa, e poder ficar sem, o problema é acostumado aí sem também, né? Gostaria de perguntar para o médico o que seriam os raios de luz no canto dos olhos, doutor? Pode ser um indício de um afinamento da retina até um rasgo na retina, que vai causar um descolamento de retina. Isso é um pouco sério. Então, isso daí tem que ser investigado. Tem que fazer um exame de fundo de olho, avaliar se é o gelzinho do olho que está descolando, se junto com esse gelzinho descolando, ele pode estar fazendo um furo na retina que vai posteriormente causar um descolamento de retina. Então, é algo um pouquinho mais sério que tem que ser investigado, não esperar muito, não. Ou seja, raios de luz no canto dos olhos é indicação de algo um pouco mais sério. Então, sim, procure o oftalmologista. Raio de luz, flash, como se fosse um cometa passando, essas são as características. Então, teve gente que perguntou aqui, né, o endereço, o telefone do consultório do Instituto de Olhos União. Doutor, por favor, o contato, endereço, redes sociais, enfim, para que o pessoal possa entrar em contato. Então, o Instituto de Olhos União fica na Praça Coronel Amazonas, número 352, em frente ao Unespar. O telefone é 3523-4050 e o Instagram é o Instituto de Olhos União. Repita o contato, por favor, doutor, o telefone. 42, nosso código aqui, 3523-4050. Muito bom, valeu. Obrigado, doutor. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Rafael.